O pequeno Gabriel tinha apenas 6 anos quando os primeiros sintomas apareceram. Começou com uma tosse simples que se prolongou por semanas. Os pais, Carlos e Maria, inicialmente não se preocuparam muito. Afinal, crianças ficam doentes com frequência, mas a tosse piorava a cada dia. Ele não está bem, disse Maria ao marido numa manhã de terça-feira, observando Gabriel brincar no quintal com menos energia que o habitual. Olha como ele está pálido. Carlos ajustou os óculos e observou o filho. Realmente havia algo diferente. Gabriel sempre foi uma criança ativa, correndo pela casa, fazendo bagunça. Agora ele se cansava facilmente e preferia ficar sentado. Vamos levá-lo ao médico hoje mesmo, decidiu Carlos. A consulta com o Dr. Roberto revelou algo que nenhum pai quer ouvir. Após uma série de exames, o diagnóstico veio como um raio. Gabriel tinha uma doença rara no sistema respiratório que estava progredindo rapidamente. É uma condição complexa, explicou o médico, suas palavras cuidadosamente escolhidas. Precisamos monitorar de perto e começar o tratamento imediatamente. Maria sentiu o mundo desabar. Carlos permaneceu em silêncio, processando a informação. Gabriel, alheio à gravidade da situação, brincava com um carrinho no canto do consultório. Nas semanas seguintes, a vida da família mudou completamente. As visitas ao hospital tornaram-se frequentes. Os medicamentos se multiplicaram na mesa da cozinha. Gabriel começou a ter dificuldades para respirar durante a noite, acordando assustado e chamando pela mãe. Mamãe, não consigo respirar direito, dizia ele, seus olhos grandes e assustados. Maria passava as madrugadas acordada, observando cada respiração do filho, contando os segundos entre uma e outra. Carlos trabalhava durante o dia e ajudava nos cuidados à noite, mas ambos estavam exaustos. Foi então que Ana chegou às suas vidas. Ana tinha 42 anos e 20 anos de experiência cuidando de crianças. Quando os pais de Gabriel a contrataram, ela não sabia exatamente o que encontraria. Mas no momento em que viu o menino pela primeira vez, soube que sua missão seria diferente de todas as outras. Oi, Gabriel, disse ela suavemente, ajoelhando-se para ficar na altura dos olhos dele. Eu sou a Ana. Vou cuidar de você enquanto seus pais trabalham. Gabriel a observou com curiosidade. Havia algo na voz de Ana que o tranquilizava. Ela não falava com aquele tom excessivamente doce que muitos adultos usavam com ele desde que ficou doente. Falava como se ele fosse uma pessoa normal. Você gosta de desenhar? Perguntou Ana. Gabriel assentiu timidamente. Então vamos desenhar juntos, disse ela, tirando papel e lápis da bolsa. Nos primeiros dias, Ana observou tudo. Anotava os horários dos remédios, prestava atenção nos sintomas, estudava os hábitos de Gabriel. Mas principalmente ela observava como o menino reagia à doença. Ele é mais forte do que parece, disse Ana para Maria numa tarde. Gabriel tem uma força interior impressionante. Maria sorriu pela primeira vez em semanas. Ele sempre foi corajoso, mas a situação estava piorando. Os médicos aumentaram a dose dos medicamentos. Gabriel começou a ter crises respiratórias mais frequentes. Durante uma dessas crises, Ana estava sozinha com ele em casa. Ana, estou com medo, disse Gabriel segurando forte na mão dela. Eu sei, querido, mas você é bravo, lembra? Vamos respirar juntos. Devagar. Ana ficou com ele a noite toda, mesmo sabendo que seus pais só voltariam na manhã seguinte. Ela não podia deixá-lo sozinho. Não naquele estado. Quando Carlos e Maria chegaram de madrugada, encontraram Ana dormindo na cadeira ao lado da cama de Gabriel, a mão ainda entrelaçada com a do menino. Ana, você não precisava, começou Maria. Precisava sim, interrompeu Ana suavemente. Gabriel precisa saber que não está sozinho. As semanas passaram e o estado de Gabriel não melhorava. Os médicos começaram a falar em tratamentos mais agressivos. A família vivia numa montanha-russa emocional. Dias melhores seguidos de noites terríveis. Durante esse período, Ana desenvolveu uma rotina especial com Gabriel. Ela chegava cedo, preparava um café da manhã especial, ajudava com os remédios e sempre reservava um tempo para atividades que ele gostava. Ana, por que eu fiquei doente? E perguntou Gabriel numa manhã enquanto desenhavam juntos. Ana parou o que estava fazendo e olhou nos olhos dele. Às vezes essas coisas acontecem, Gabriel. Não é culpa sua nem de ninguém. Mas sabe o que eu sei? O quê?
que você é um guerreiro. E guerreiros não desistem. Gabriel sorriu. Era a primeira vez em dias que ela o via sorrir de verdade. Mas a situação estava se tornando insustentável. Os médicos estavam preocupados com a progressão da doença. Os pais estavam desesperados. E Ana estava determinada a não deixar aquele menino desistir. Foi numa noite particularmente difícil, quando Gabriel teve sua pior crise respiratória até então, que Ana tomou uma decisão. Uma decisão que mudaria tudo. Enquanto esperavam a ambulância chegar, Ana segurou Gabriel nos braços e sussurrou: "Confie em mim, querido. Vou encontrar um jeito de ajudar você." Gabriel, mesmo com dificuldade para respirar, assentiu. Nos olhos dele, Ana viu não apenas medo, mas também uma confiança absoluta. E foi naquele momento que Ana soube exatamente o que precisava fazer. Ana passou a madrugada pesquisando. Enquanto Gabriel dormia no hospital após a crise da noite anterior, ela usou seu celular para investigar tratamentos alternativos, terapias complementares, qualquer coisa que pudesse ajudar o menino. Não era a primeira vez que ela cuidava de uma criança doente, mas Gabriel era diferente. Havia algo nele que despertava uma determinação que ela nunca havia sentido antes. "Ana, você deveria ir para casa descansar", disse Maria, que também havia passado a noite no hospital. "Estou bem", respondeu Ana sem tirar os olhos do celular. "Só estou pesquisando algumas coisas." O que Ana estava pesquisando era um tratamento respiratório natural que havia lido num artigo científico. O método combinava técnicas de respiração específicas com exercícios suaves e uma abordagem nutricional diferenciada. Não era algo experimental ou perigoso, mas também não era algo que os médicos tradicionais costumavam recomendar. Quando Gabriel acordou, Ana estava ao lado da cama dele. "Oi, guerreiro", disse ela suavemente. "Como você está se sentindo?" "Melhor", respondeu Gabriel com a voz rouca. "Ana, você ficou aqui a noite toda?" "Claro que sim. Eu disse que não ia deixar você sozinho." Gabriel sorriu fracamente e estendeu a mão para ela. Ana a pegou e sentiu uma onda de proteção que a surpreendeu. Era como se Gabriel fosse seu próprio filho. Naquela tarde, quando voltaram para casa, Ana tomou coragem para falar com os pais de Gabriel. "Carlos, Maria, posso conversar com vocês?" O casal se entreolhou percebendo a seriedade no tom de Ana. "Claro, Ana. O que foi?" Ana respirou fundo. "Eu estive pesquisando sobre a condição do Gabriel. Encontrei algumas abordagens complementares que podem ajudar." Carlos franziu a testa. "Que tipo de abordagens?" "São técnicas de respiração específicas, exercícios suaves e algumas mudanças na alimentação. Nada que substitua o tratamento médico, mas que pode funcionar junto com ele." Maria pareceu interessada, mas Carlos estava hesitante. "Ana, nós confiamos nos médicos. Não queremos fazer nada que possa prejudicar o Gabriel." "Eu entendo perfeitamente", disse Ana. "Mas e se isso puder ajudar? Gabriel está sofrendo tanto. Se existe uma chance, mesmo pequena, de melhorar a qualidade de vida dele, não vale a pena tentar?" Ana mostrou os artigos que havia encontrado, explicou as técnicas, detalhou como poderia implementar tudo de forma segura. "O Dr. Roberto saberia dessas técnicas?" perguntou Maria. "Possivelmente não. Os médicos são treinados para tratar com medicamentos e procedimentos. Essas abordagens são mais holísticas." Carlos permaneceu em silêncio por alguns minutos processando a informação. "Ana, você tem certeza de que é seguro?" "Absoluta. São técnicas suaves, naturais. Não vão interferir com os medicamentos que Gabriel já toma." Gabriel apareceu na cozinha naquele momento, ainda em pijama, carregando seu ursinho de pelúcia. "Do que vocês estão conversando?" perguntou ele. Ana se ajoelhou na altura dele. "Estávamos conversando sobre algumas atividades especiais que podemos fazer juntos. Coisas que podem ajudar você a se sentir melhor." "Que tipo de atividades?" "Exercícios de respiração divertidos, como se a gente fosse super-heróis. E alguns exercícios suaves, como se estivéssemos dançando devagar." Os olhos de Gabriel se iluminaram. "Posso virar super-herói?" Ana sorriu. "Claro que pode. Você já é um super-herói. Agora vamos só aprender uns poderes especiais." Maria olhou para Carlos. Havia algo na forma como Ana falava com Gabriel, na confiança que ela inspirava nele, que a tranquilizava. "Ana", disse Carlos finalmente, "se você acredita que pode ajudar,
E se Gabriel quer tentar, então vamos em frente. Mas com uma condição. Qual? Qualquer coisa diferente que acontecer, qualquer sintoma novo, você nos conta imediatamente. E continuamos com o tratamento médico normalmente. Claro, concordou Ana. Vou documentar tudo. Naquela mesma tarde, Ana começou o que ela chamou de treinamento de super-herói com Gabriel. Eles começaram com exercícios simples de respiração. Agora, Gabriel, você vai imaginar que tem poderes especiais no peito. Quando você respira assim, Ana demonstrou uma técnica específica. Você está carregando sua energia especial. Gabriel tentou imitar. No início foi difícil. A respiração dele ainda estava comprometida pela doença. Mas Ana foi paciente, ajustando a técnica às limitações dele. Muito bem. Você está indo ótimo, encorajou ela. Eles praticaram por apenas 10 minutos no primeiro dia. Ana não queria forçar nada. Mas mesmo nesses poucos minutos, ela notou que Gabriel parecia mais relaxado. À noite, durante o jantar, Gabriel contou animado para os pais sobre seu treinamento de super-herói. Ana disse que eu vou ficar cada vez mais forte, disse ele empolgado. Maria sentiu uma pontada de esperança. Era a primeira vez em semanas que Gabriel demonstrava entusiasmo por alguma coisa. Mas nem tudo seria fácil. No terceiro dia do programa de Ana, Gabriel teve uma crise respiratória durante os exercícios. Ana, não consigo respirar, e disse ele, entrando em pânico. Ana manteve a calma, ajudou Gabriel a se acalmar e imediatamente ligou para os pais. O incidente a abalou profundamente. E se ela estivesse fazendo mais mal do que bem? Talvez devêssemos parar, disse Carlos quando chegou em casa. Não, exclamou Gabriel, surpreendendo a todos. Eu quero continuar. A Ana disse que super-heróis às vezes têm dias difíceis, mas não desistem. Ana olhou para o menino, admirada com sua determinação. Gabriel, você tem certeza? Tenho sim. Mas Ana, você não vai me deixar sozinho, né? Nunca, prometeu Ana. Vamos continuar juntos, mas com ainda mais cuidado. Naquela noite, Ana mal conseguiu dormir. Havia momentos em que duvidava de si mesma. Seria presunção achar que poderia ajudar onde os médicos estavam enfrentando dificuldades? Mas então se lembrava do sorriso de Gabriel quando ele conseguiu completar um exercício, da forma como ele a chamava de minha Ana, da confiança absoluta nos olhos dele. No dia seguinte, ela retomou o programa com ainda mais determinação. A doença avançava sem controle, até que a babá tomou uma atitude que mudou. Tudo capítulo 1. Progresso da doença e desespero. Ó pequeno. Gabriel tinha apenas 6 anos quando os primeiros sintomas apareceram. Começou com uma tosse simples que se prolongou por semanas. Os pais, Carlos e Maria, inicialmente não se preocuparam muito. Afinal, crianças ficam doentes com frequência. Mas a tosse piorava a cada dia. Ele não está bem, disse Maria ao marido numa manhã de terça-feira, observando Gabriel brincar no quintal com menos energia que o habitual. Olha como ele está pálido. Carlos ajustou os óculos e observou o filho. Realmente havia algo diferente. Gabriel sempre foi uma criança ativa, correndo pela casa, fazendo bagunça. Agora, ele se cansava facilmente e preferia ficar sentado. Vamos levá-lo ao médico hoje mesmo, decidiu Carlos. A consulta com o Dr. Roberto revelou algo que nenhum pai quer ouvir. Após uma série de exames, o diagnóstico veio como um raio. Gabriel tinha uma doença rara no sistema respiratório que estava progredindo rapidamente. É uma condição complexa, explicou o médico, suas palavras cuidadosamente escolhidas. Precisamos monitorar de perto e começar o tratamento imediatamente. Maria sentiu o mundo desabar. Carlos permaneceu em silêncio, processando a informação. Gabriel, alheio à gravidade da situação, brincava com um carrinho no canto do consultório. Nas semanas seguintes, a vida da família mudou completamente. As visitas ao hospital tornaram-se frequentes. Os medicamentos se multiplicaram na mesa da cozinha. Gabriel começou a ter dificuldades para respirar durante a noite, acordando assustado e chamando pela mãe. Mamãe, não consigo respirar direito, dizia ele, seus olhos grandes e assustados. Maria passava as madrugadas acordada, observando cada respiração do filho, contando os segundos entre uma e outra. Carlos trabalhava durante o dia e ajudava nos cuidados à noite, mas ambos estavam exaustos.
Foi então que Ana chegou às suas vidas. Ana tinha 42 anos e 20 anos de experiência cuidando de crianças. Quando os pais de Gabriel a contrataram, ela não sabia exatamente o que encontraria. Mas no momento em que viu o menino pela primeira vez, soube que sua missão seria diferente de todas as outras. "Oi, Gabriel", disse ela suavemente, ajoelhando-se para ficar na altura dos olhos dele. "Eu sou a Ana. Vou cuidar de você enquanto seus pais trabalham." Gabriel a observou com curiosidade. Havia algo na voz de Ana que o tranquilizava. Ela não falava com aquele tom excessivamente doce que muitos adultos usavam com ele desde que ficou doente. Falava como se ele fosse uma pessoa normal. "Você gosta de desenhar?" perguntou Ana. Gabriel assentiu timidamente. "Então vamos desenhar juntos", disse ela, tirando papel e lápis da bolsa. Nos primeiros dias, Ana observou tudo. Anotava os horários dos remédios, prestava atenção nos sintomas, estudava os hábitos de Gabriel, mas principalmente ela observava como o menino reagia à doença. "Ele é mais forte do que parece", disse Ana para Maria numa tarde. "Gabriel tem uma força interior impressionante." Maria sorriu pela primeira vez em semanas. "Ele sempre foi corajoso, mas a situação estava piorando." Os médicos aumentaram a dose dos medicamentos. Gabriel começou a ter crises respiratórias mais frequentes. Durante uma dessas crises, Ana estava sozinha com ele em casa. "Ana, estou com medo", disse Gabriel, segurando forte na mão dela. "Eu sei, querido, mas você é bravo, lembra? Vamos respirar juntos." Devagar. Ana ficou com ele a noite toda, mesmo sabendo que seus pais só voltariam na manhã seguinte. Ela não podia deixá-lo sozinho. Não naquele estado. Quando Carlos e Maria chegaram de madrugada, encontraram Ana dormindo na cadeira ao lado da cama de Gabriel, a mão ainda entrelaçada com a do menino. "Ana, você não precisava", começou Maria. "Precisava sim", interrompeu Ana suavemente. "Gabriel precisa saber que não está sozinho." As semanas passaram e o estado de Gabriel não melhorava. Os médicos começaram a falar em tratamentos mais agressivos. A família vivia numa montanha-russa emocional, dias melhores seguidos de noites terríveis. Durante esse período, Ana desenvolveu uma rotina especial com Gabriel. Ela chegava cedo, preparava um café da manhã especial, ajudava com os remédios e sempre reservava um tempo para atividades que ele gostava. "Ana, por que eu fiquei doente?" perguntou Gabriel numa manhã enquanto desenhavam juntos. Ana parou o que estava fazendo e olhou nos olhos dele. "Às vezes essas coisas acontecem, Gabriel. Não é culpa sua nem de ninguém. Mas sabe o que eu sei?" "O quê?" "Que você é um guerreiro. E guerreiros não desistem." Gabriel sorriu. Era a primeira vez em dias que ela ouvia sorrir de verdade. Mas a situação estava se tornando insustentável. Os médicos estavam preocupados com a progressão da doença. Os pais estavam desesperados. E Ana estava determinada a não deixar aquele menino desistir. Foi numa noite particularmente difícil, quando Gabriel teve sua pior crise respiratória até então, que Ana tomou uma decisão. Uma decisão que mudaria tudo. Enquanto esperavam a ambulância chegar, Ana segurou Gabriel nos braços e sussurrou: "Confia em mim, querido. Vou encontrar um jeito de ajudar você." Gabriel, mesmo com dificuldade para respirar, assentiu. Nos olhos dele, Ana viu não apenas medo, mas também uma confiança absoluta. E foi naquele momento que Ana soube exatamente o que precisava fazer. Capítulo 2. Atitude decisiva da babá Ana. Passou a madrugada pesquisando. Enquanto Gabriel dormia no hospital após a crise da noite anterior, ela usou seu celular para investigar tratamentos alternativos, terapias complementares, qualquer coisa que pudesse ajudar o menino. Não era a primeira vez que ela cuidava de uma criança doente, mas Gabriel era diferente. Havia algo nele que despertava uma determinação que ela nunca havia sentido antes. "Ana, você deveria ir para casa descansar", disse Maria, que também havia passado a noite no hospital. "Estou bem", respondeu Ana sem tirar os olhos do celular. "Só estou pesquisando algumas coisas." O que Ana estava pesquisando era um tratamento respiratório natural que havia lido num artigo científico.
O método combinava técnicas de respiração específicas com exercícios suaves e uma abordagem nutricional diferenciada. Não era algo experimental ou perigoso, mas também não era algo que os médicos tradicionais costumavam recomendar. Quando Gabriel acordou, Ana estava ao lado da cama dele. "Oi, guerreiro", disse ela suavemente. "Como você está se sentindo?" "Melhor", respondeu Gabriel com a voz rouca. "Ana, você ficou aqui a noite toda?" "Claro que sim. Eu disse que não ia deixar você sozinho." Gabriel sorriu fracamente e estendeu a mão para ela. Ana a pegou e sentiu uma onda de proteção que a surpreendeu. Era como se Gabriel fosse seu próprio filho. Naquela tarde, quando voltaram para casa, Ana tomou coragem para falar com os pais de Gabriel. "Carlos, Maria, posso conversar com vocês?" O casal se entreolhou, percebendo a seriedade no tom de Ana. "Claro, Ana." "O que foi?" Ana respirou fundo. "Eu estive pesquisando sobre a condição do Gabriel. Encontrei algumas abordagens complementares que podem ajudar." Carlos franziu a testa. "Que tipo de abordagens?" "São técnicas de respiração específicas, exercícios suaves e algumas mudanças na alimentação. Nada que substitua o tratamento médico, mas que pode funcionar junto com ele." Maria pareceu interessada, mas Carlos estava hesitante. "Ana, nós confiamos nos médicos. Não queremos fazer nada que possa prejudicar o Gabriel." "Eu entendo perfeitamente", disse Ana. "Mas e se isso puder ajudar? Gabriel está sofrendo tanto. Se existe uma chance, mesmo pequena, de melhorar a qualidade de vida dele, não vale a pena tentar?" Ana mostrou os artigos que havia encontrado, explicou as técnicas, detalhou como poderia implementar tudo de forma segura. "O Dr. Roberto saberia dessas técnicas?" perguntou Maria. "Possivelmente não. Os médicos são treinados para tratar com medicamentos e procedimentos. Essas abordagens são mais holísticas." Carlos permaneceu em silêncio por alguns minutos processando a informação. "Ana, você tem certeza de que é seguro?" "Absoluta. São técnicas suaves, naturais. Não vão interferir com os medicamentos que Gabriel já toma." Gabriel apareceu na cozinha naquele momento, ainda em pijama, carregando seu ursinho de pelúcia. "Do que vocês estão conversando?" perguntou ele. Ana se ajoelhou na altura dele. "Estávamos conversando sobre algumas atividades especiais que podemos fazer juntos. Coisas que podem ajudar você a se sentir melhor." "Que tipo de atividades?" "Exercícios de respiração divertidos, como se a gente fosse super-heróis. E alguns exercícios suaves, como se estivéssemos dançando devagar." Os olhos de Gabriel se iluminaram. "Posso virar super-herói?" Ana sorriu. "Claro que pode. Você já é um super-herói. Agora vamos só aprender uns poderes especiais." Maria olhou para Carlos. Havia algo na forma como Ana falava com Gabriel, na confiança que ela inspirava nele, que a tranquilizava. "Ana", disse Carlos finalmente, "se você acredita que pode ajudar, e se Gabriel quer tentar, então vamos em frente. Mas com uma condição." "Qual?" "Qualquer coisa diferente que acontecer, qualquer sintoma novo, você nos conta imediatamente." "E continuamos com o tratamento médico normalmente." "Claro", concordou Ana. "Vou documentar tudo." Naquela mesma tarde, Ana começou o que ela chamou de treinamento de super-herói com Gabriel. Eles começaram com exercícios simples de respiração. "Agora, Gabriel, você vai imaginar que tem poderes especiais no peito. Quando você respira assim," Ana demonstrou uma técnica específica, "você está carregando sua energia especial." Gabriel tentou imitar. No início foi difícil. A respiração dele ainda estava comprometida pela doença. Mas Ana foi paciente, ajustando a técnica às limitações dele. "Muito bem, você está indo ótimo", encorajou ela. Eles praticaram por apenas 10 minutos no primeiro dia. Ana não queria forçar nada. Mas mesmo nesses poucos minutos, ela notou que Gabriel parecia mais relaxado. À noite, durante o jantar, Gabriel contou animado para os pais sobre seu treinamento de super-herói. "Ana disse que eu vou ficar cada vez mais forte", disse ele empolgado. Maria sentiu uma pontada de esperança. Era a primeira vez em semanas que Gabriel demonstrava entusiasmo por alguma coisa. Mas nem tudo seria fácil. No terceiro dia do programa de Ana, Gabriel teve uma crise respiratória durante os exercícios. "Ana, não consigo respirar", disse ele entrando em pânico.
Ana manteve a calma, ajudou Gabriel a se acalmar e imediatamente ligou para os pais. O incidente a abalou profundamente. E se ela estivesse fazendo mais mal do que bem? Talvez devêssemos parar, disse Carlos quando chegou em casa. Não, exclamou Gabriel, surpreendendo a todos. Eu quero continuar. A Ana disse que super-heróis às vezes têm dias difíceis, mas não desistem. Ana olhou para o menino admirada com sua determinação. Gabriel, você tem certeza? Tenho sim. Mas Ana, você não vai me deixar sozinho, né? Nunca, prometeu Ana. Vamos continuar juntos, mas com ainda mais cuidado. Naquela noite, Ana mal conseguiu dormir. Havia momentos em que duvidava de si mesma. Seria presunção achar que poderia ajudar onde os médicos estavam enfrentando dificuldades? Mas então se lembrava do sorriso de Gabriel quando ele conseguiu completar um exercício, da forma como ele a chamava de minha Ana, da confiança absoluta nos olhos dele. No dia seguinte, ela retomou o programa com ainda mais determinação. A notícia sobre o programa especial de Ana chegou ao Dr. Roberto numa segunda-feira de manhã, durante a consulta de rotina de Gabriel. Maria, querendo ser transparente, mencionou as atividades que Ana estava fazendo com o menino. Exercícios respiratórios? Perguntou o médico, franzindo a testa. Que tipo de exercícios? Maria explicou da melhor forma que conseguiu, mas percebeu imediatamente a mudança na expressão do Dr. Roberto. Maria, eu preciso que vocês sejam muito cuidadosos com terapias alternativas. A condição do Gabriel é séria. Não podemos arriscar interferir no tratamento. Mas Ana disse que não interfere nos medicamentos, defendeu Maria. Ana não é médica, respondeu o Dr. Roberto secamente. Eu recomendo que suspendam essas atividades e sigam apenas o protocolo que estabelecemos. Quando chegaram em casa, Maria estava confusa e preocupada. Carlos, que já tinha suas dúvidas, se mostrou mais resistente. Maria, se o médico está preocupado, talvez devêssemos ouvir. Mas Carlos, Gabriel estava melhorando. Você mesmo notou que ele estava mais animado, dormindo melhor? E se for coincidência? E se estivermos colocando nosso filho em risco por causa de pseudociência? A discussão acontecia na cozinha, mas Gabriel e Ana, que estavam na sala, puderam ouvir tudo. Gabriel olhou para Ana com os olhos cheios de lágrimas. Ana, eles vão me fazer parar de ser super-herói? Ana sentiu o coração se partir. Ela ajoelhou ao lado de Gabriel e o abraçou. Seus pais só querem o melhor para você, querido. Eles estão preocupados. Mas eu estou me sentindo melhor. Ontem eu consegui subir a escada sem parar para descansar. Ana havia notado isso também. Nas 2 semanas desde que começaram o programa, Gabriel mostrava pequenos, mas consistentes sinais de melhora. Ele estava dormindo melhor, tinha mais energia durante o dia e as crises noturnas haviam diminuído. Mas como convencer os pais de que não era imaginação? Naquela noite, Ana pediu uma reunião familiar. Carlos, Maria, eu entendo as preocupações de vocês. E entendo a posição do Dr. Roberto. Mas posso mostrar algo para vocês? Ana pegou um caderno onde havia estado anotando meticulosamente o progresso de Gabriel. Horários de sono, níveis de energia, frequência das crises respiratórias, até mesmo o humor do menino. Olhem aqui, disse ela, mostrando os gráficos simples que havia feito. Antes de começarmos, Gabriel acordava em média 3 vezes por noite com dificuldade para respirar. Na última semana foi apenas 1 vez por noite. Carlos examinou as anotações. Isso pode ser coincidência. Pode ser, concordou Ana. Mas olhem isso também. Antes, Gabriel precisava descansar várias vezes para subir as escadas. Agora ele sobe direto. Antes ele ficava cansado depois de brincar por 20 minutos. Agora brinca por mais de 1 hora. Maria estava impressionada com o nível de detalhe das anotações de Ana. Ana, você documentou tudo isso? Sim. Porque eu sabia que vocês iam querer evidências. E porque eu também queria ter certeza de que não estava imaginando coisas. Gabriel, que estava ouvindo tudo, se aproximou dos pais. Mamãe, papai, eu sei que vocês estão preocupados, mas eu realmente estou me sentindo melhor. A Ana me ensinou a respirar de um jeito que não dói. E quando eu faço os exercícios, eu me sinto mais forte. Carlos olhou para o filho, depois para a esposa, depois para Ana. A situação era mais complicada do que ele havia imaginado. Ana, você pode garantir que não há riscos?
Carlos, eu não posso garantir nada na vida, mas posso garantir que tudo que estamos fazendo é suave, natural e supervisionado. E principalmente posso garantir que Gabriel está respondendo positivamente. Maria tomou uma decisão. Carlos, e se conversássemos com o Dr. Roberto sobre isso? Levássemos as anotações da Ana e pedíssemos a opinião dele? Vocês fariam isso? E perguntou Ana. Claro, disse Maria. Ana, você salvou nossa sanidade mental nessas semanas. A menor coisa que podemos fazer é defender seu trabalho. Mas a conversa com o Dr. Roberto não foi como esperavam. Olha, eu entendo que vocês estão vendo melhoras, disse o médico depois de examinar as anotações de Ana. Mas correlação não é causação. Gabriel pode estar num período naturalmente melhor da doença. Doutor, com todo respeito, disse Ana, que havia sido convidada para a reunião. O senhor não acha que vale a pena considerar todas as possibilidades? Não estou pedindo para suspender os medicamentos. Estou pedindo para trabalhar em conjunto. Senhorita Ana, eu aprecio sua dedicação, mas minha responsabilidade é com a segurança do Gabriel. E terapias não comprovadas representam um risco. Que risco exatamente? Perguntou Ana. O Gabriel está fazendo exercícios de respiração suaves e comendo alimentos mais nutritivos. Que risco isso representa? O Dr. Roberto ficou visivelmente irritado. O risco é que vocês podem estar criando falsas esperanças. E se o Gabriel piorar? E se essas melhoras forem temporárias? Ana respirou fundo antes de responder. Doutor, com todo respeito, e se as melhoras forem reais? E se estivermos perdendo a oportunidade de ajudar uma criança? A tensão na sala era palpável. Gabriel, que estava sentado silenciosamente, finalmente falou. Dr. Roberto, eu posso dizer uma coisa? Todos se voltaram para o menino. Eu sei que o senhor quer me ajudar. E eu sei que a Ana quer me ajudar. E eu sei que meus pais querem me ajudar. Mas eu é que estou doente e eu estou me sentindo melhor. Não posso continuar fazendo as coisas que me fazem sentir melhor? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dr. Roberto olhou para Gabriel, depois para os pais, depois para Ana. Gabriel, você entende que sua doença é séria? Entendo, sim. Mas a Ana me ensinou que eu sou mais forte do que a doença. E eu acredito nela. Dr. Roberto suspirou profundamente. Vou fazer um acordo com vocês. Continuem com o programa da Ana, mas eu quero ver Gabriel a cada 3 dias em vez de uma vez por semana. Qualquer sinal de piora, paramos imediatamente. Ana sentiu uma onda de alívio, mas também de responsabilidade. Agora tinha que provar que estava certa, e Gabriel apenas sorriu e disse, Obrigado, doutor. O senhor vai ver que eu vou ficar bem. 3 semanas depois do acordo com o Dr. Roberto, os resultados eram inegáveis. Gabriel não havia tido uma única crise respiratória noturna em 10 dias. Suas brincadeiras duravam horas, não minutos. E pela primeira vez desde o diagnóstico, ele havia pedido para sair de casa para brincar no parque. Ana, olha o que eu consegui fazer! Gritou Gabriel, correndo pela sala sem se cansar. Ana sorriu, mas internamente estava nervosa. A próxima consulta com o Dr. Roberto seria decisiva. Muito bem, guerreiro! Agora vamos fazer nossos exercícios especiais de respiração. Gabriel assentiu entusiasmado e se posicionou para os exercícios. Ana havia adaptado as técnicas ao longo das semanas, criando uma rotina personalizada que Gabriel adorava. Eles chamavam de missão super-herói diária. Ana, disse Gabriel no meio dos exercícios. Eu posso fazer uma pergunta? Claro, querido. Você sabia que eu ia ficar melhor? Ana parou o que estava fazendo e olhou nos olhos dele. Gabriel, eu sabia que você era forte. Mas, principalmente, eu acreditava que você merecia todas as chances possíveis de se sentir melhor. Você é minha heroína também, disse Gabriel, abraçando Ana. Naquele momento, Maria apareceu na porta da sala. Ela havia ouvido a conversa e estava com os olhos marejados. Ana, posso falar com você? As duas mulheres foram para a cozinha, enquanto Gabriel continuava seus exercícios na sala. Ana, eu não sei como agradecer, disse Maria, tentando controlar a emoção. Gabriel não é apenas o mesmo menino de antes da doença. Ele é ainda mais forte, mais confiante. Maria, Gabriel fez todo o trabalho. Eu apenas dei as ferramentas. Não, Ana. Você deu esperança. Para ele e para nós. Carlos chegou do trabalho naquele momento e encontrou Gabriel na sala, fazendo algo que não fazia há meses, construindo uma torre enorme com blocos de montar. Gabriel, que torre linda!
Papai, Ana disse que construir coisas ajuda com a respiração porque a gente precisa se concentrar e respirar devagar. Carlos olhou para Ana, que estava observando da cozinha. Ana, você transformou até as brincadeiras em terapia? Não exatamente, riu Ana. Eu transformei a terapia em brincadeira. Naquela noite, Gabriel dormiu a noite toda sem interrupções. Maria, que havia se acostumado a acordar várias vezes para verificar a respiração do filho, dormiu também. Pela manhã, Carlos encontrou Ana preparando o café especial de Gabriel, uma receita nutritiva que ela havia desenvolvido com ingredientes que ajudavam a fortalecer o sistema respiratório. Ana, posso perguntar uma coisa? Claro. Por que você fez tudo isso? Por que se dedicou tanto ao Gabriel? Ana parou de mexer o mingau e ficou pensativa. Carlos, em 20 anos cuidando de crianças, eu nunca havia encontrado uma que me lembrasse tanto de mim mesma. Como assim? Quando eu era criança, também tive problemas respiratórios. Não tão sérios quanto os do Gabriel, mas sei como é assustador não conseguir respirar direito. Sei como é se sentir diferente das outras crianças. Carlos ficou surpreso. Ana nunca havia mencionado isso. E o que mais me marcou, continuou Ana, foi que os adultos ao meu redor sempre falavam sobre minha doença como se eu não estivesse ali, como se eu não pudesse entender ou opinar sobre meu próprio corpo. E você queria que fosse diferente com Gabriel. Exato. Eu queria que ele se sentisse no controle da própria recuperação, que ele soubesse que o corpo dele é capaz de coisas incríveis se for bem cuidado. Naquele momento, Gabriel apareceu na cozinha, ainda de pijama. Bom dia, família, disse ele, animado. Ana, hoje é dia de missão especial? Hoje é dia de consulta com o Dr. Roberto, lembrou Ana. Vamos mostrar para ele como você está forte. Gabriel fez pose de super-herói. Vou mostrar minha respiração especial para ele. Na consulta, Dr. Roberto mal conseguiu esconder a surpresa. Gabriel estava visivelmente melhor. A cor da pele havia voltado ao normal. Ele respirava com facilidade e, principalmente, irradiava uma energia que há muito não demonstrava. Gabriel, como você está se sentindo? Muito bem, doutor. Quer ver minha respiração de super-herói? Dr. Roberto sorriu. A primeira vez que sorria genuinamente desde que começou a tratar Gabriel. Claro, quero ver sim. Gabriel demonstrou as técnicas que Ana havia ensinado. Dr. Roberto observou atentamente, notando como o menino havia desenvolvido controle sobre sua própria respiração. Após examinar Gabriel completamente, Dr. Roberto chamou os pais e Ana para conversar. Eu preciso admitir que estava errado, disse ele com humildade. Os resultados são extraordinários. Não só os sintomas melhoraram significativamente, como Gabriel desenvolveu ferramentas para gerenciar sua própria condição. Ana sentiu um alívio imenso, mas manteve a compostura. Doutor, isso significa que podemos continuar? Significa que vocês provaram que tratamento médico e cuidados holísticos podem trabalhar juntos. Gabriel está visivelmente melhor e principalmente está empoderado. Empoderado? E perguntou Maria. Sim, ele entende sua condição, sabe como gerenciá-la e principalmente não tem medo dela. Isso é medicina no seu melhor. Quando saíram do consultório, Gabriel estava radiante. Ana, o doutor disse que eu sou um exemplo de que crianças podem ajudar na própria cura. Ana ajoelhou para ficar na altura dele. Gabriel, você sempre foi especial. Agora o mundo todo pode ver isso também. Ana, você vai ficar comigo para sempre? Ana olhou para Carlos e Maria, que assentiram com sorrisos. Gabriel, enquanto você precisar de mim, eu vou estar aqui. Então você vai ficar para sempre, disse Gabriel, abraçando Ana. Porque eu sempre vou precisar da minha super-heroína. Naquela noite, pela primeira vez em meses, a família jantou junta sem nenhuma preocupação sobre a saúde de Gabriel. Ele contou piadas, fez planos para o fim de semana e, principalmente, respirou livre e facilmente. Maria olhou para Ana e sussurrou. Obrigada por não desistir dele. Ana sussurrou de volta. Obrigada por deixarem eu tentar. E Gabriel, ouvindo a conversa, disse alto. Obrigado por acreditarem que eu podia ficar forte. A cura havia começado muito antes dos remédios.
Havia começado no momento em que alguém acreditou que Gabriel era mais forte que sua doença. 6 meses depois, Gabriel corria pelo quintal como qualquer criança de 6 anos deveria correr. Não havia mais medicamentos diários, não havia mais visitas semanais ao hospital. E, principalmente, não havia mais medo. Ana continuava fazendo parte da família, agora não apenas como babá, mas como a pessoa que havia devolvido a esperança para todos eles. Ana, posso contar um segredo? Disse Gabriel numa tarde enquanto terminavam seus exercícios de respiração, que agora eram mais preventivos do que necessários. Claro, querido. Às vezes eu esqueço que já fui doente. Ana sorriu. E isso é maravilhoso, Gabriel. Significa que você está vivendo no presente, não no passado. Ana, posso fazer mais uma pergunta? Todas que quiser. Você acha que nossa história pode ajudar outras crianças? Ana ficou surpresa com a maturidade da pergunta. Por que você pergunta isso? Porque quando eu estava doente, eu me sentia muito sozinho. Eu pensava que só eu no mundo inteiro tinha aquela doença esquisita. Se outras crianças soubessem que dá para ficar melhor... Gabriel, você quer ajudar outras crianças? Quero! Posso ensinar a respiração de super-herói para elas. Foi assim que nasceu o projeto Pequenos Guerreiros, uma iniciativa de Ana e Gabriel para levar técnicas respiratórias e exercícios holísticos para outras crianças com problemas de saúde. Dr. Roberto, completamente convertido à abordagem integrativa, tornou-se parceiro do projeto, oferecendo supervisão médica para todas as atividades. Você sabe, disse ele para Ana durante uma das primeiras sessões do projeto. Em 20 anos de medicina, nunca vi uma criança se tornar coterapeuta da própria cura. Gabriel não apenas se curou, ele se transformou num curador. Ele sempre teve isso dentro dele, respondeu Ana. Só precisava de alguém que acreditasse. O projeto cresceu rapidamente. Famílias de todo o país começaram a procurar orientação. Gabriel, agora com 7 anos, se tornara uma pequena celebridade no mundo da medicina integrativa pediátrica. Ana, disse ele numa manhã, a gente está ajudando muitas crianças, né? Estamos sim, querido. Você está ajudando muitas crianças. Não, Ana, a gente. Você, eu, mamãe, papai, até o Dr. Roberto. Somos uma equipe de super-heróis. Ana riu, mas seus olhos se encheram de lágrimas de alegria. Você tem razão, Gabriel. Somos uma equipe. Hoje, 3 anos depois do diagnóstico inicial, Gabriel é uma criança completamente saudável. Ele pratica esportes, vai bem na escola e, principalmente, ajuda outras famílias que passam pelo que a sua família passou. Ana continua sendo sua babá, mas agora também é coordenadora do projeto Pequenos Guerreiros, que já ajudou mais de 200 crianças em todo o país. A coisa mais importante que aprendi, disse Ana numa entrevista recente, é que as crianças são muito mais resilientes e capazes do que imaginamos. Elas só precisam de adultos que acreditem no potencial delas. Gabriel, agora com 9 anos, sempre termina as sessões do projeto com a mesma frase. Lembrem-se, vocês são mais fortes do que qualquer doença. E nunca esqueçam de respirar como super-heróis. Carlos e Maria frequentemente recebem mensagens de outras famílias, agradecendo por terem compartilhado a história de Gabriel. Nossa história se tornou esperança para tantas pessoas, disse Maria recentemente. E tudo começou com uma babá que se recusou a desistir. Dr. Roberto agora incorpora técnicas holísticas em sua prática médica regular e frequentemente diz: Gabriel me ensinou que curar não é apenas tratar sintomas. É empoderar o paciente para que ele se torne parceiro da própria cura.